Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre um tema bem delicado, que é o luto e suas fases. O luto, a gente passa por ele não só com a perda de um ente querido, mas quando a gente perde um emprego, quando a gente termina um relacionamento, quando a gente perde um objeto que é muito importante para nós, quando a gente perde um animal de estimação ou quando algum plano muito grande, muito trabalhoso não dá certo. Todas essas perdas podem ocasionar um período de luto, que é o período de elaboração dessa perda, de que você entenda e de que você aceite essa perda em sua plenitude. O luto, que a gente chama, ele é um processo individual, ou seja, cada um passa ele de uma forma, com um tempo diferente, e ele é um conjunto de reações a essa perda. Então a gente tem várias sensações físicas durante o luto, principalmente no começo do luto. A questão do vazio no estômago, do nó na garganta, do estômago embrulhado, falta de ar, fraqueza, boca seca, essas coisas que alguns de nós já sentimos na perda de alguém. Muitas vezes a gente vê as pessoas sentindo isso durante o velório ou logo em seguida receber a notícia do falecimento. Eu vou focar em falar sobre a perda de pessoa porque é mais fácil de entender a questão do luto focar numa coisa só. Mas não se esqueçam que eu estou falando de qualquer perda significativa na vida dessa pessoa, tá? E aí, depois que passa essa fase inicial do luto, a gente tem uma série de outras reações também. Então aí a gente tem o isolamento social, a gente tem a falta de apetite, temos pessoas que sonham com a pessoa falecida, que evitam contato com a lembrança da pessoa que faleceu, ou até mesmo pessoas que gostam de carregar consigo um objeto que pertenceu a essa pessoa. Então, durante o período do luto, a gente passa por 5 fases. Essas 5 fases, como eu falei antes, elas são muito individuais. Então, não ocorre necessariamente nessa ordem, tá? Tem gente que começa lá do terceiro e depois passa pro primeiro. Aí tem gente que às vezes até segue a ordem, mas tá lá no terceiro, volta pro primeiro de novo. É algo muito individual, não tem nada certo. Então cada pessoa leva um tempo para passar de fase para fase. Tem pessoa que volta para alguma fase que já passou. Então a gente chama, quando a pessoa passa de fase, a gente chama de elaborar. Elaborou cada fase, a gente passa para a próxima fase até o fim, até elaborar o luto de fato, até compreender essa sensação de perda. Então, o primeiro passo mais comum de acontecer primeiro é a negação, que é quando a gente recebe a notícia, que a gente fala não é possível, é mentira, você tá mentindo pra mim, é brincadeira. Então a gente tem essa sensação de não querer aceitar, negar o fato de que aconteceu. Não, eu não perdi aquele objeto, tá em algum lugar por aí. Esse tipo de coisa que a gente fica assim, não é verdade. Depois vem a raiva. Na raiva é quando a gente percebe que não dá mais pra negar que a gente perdeu ou a pessoa, ou o objeto, ou o namorado, ou o animal de estimação, enfim. Então aí você começa a ter raiva. Raiva de si mesmo, raiva de quem morreu. Porque me deixou, porque me abandonou, me deixou aqui sozinho. Tem pessoas que têm raiva de Deus. Você tirou ele de mim, Deus tirou fulano de mim, Deus permitiu que isso acontecesse. Com essa raiva mesmo. Quem acredita, claro, quem tem uma religião e acredita em Deus, às vezes acontece de ter essa raiva de Deus no momento da perda. Tem a parte da negociação, a parte da barganha, que é quando você tenta negociar essa perda. Então você começa a pensar no sis. Se eu tivesse chegado mais cedo, eu não teria perdido o emprego. Se eu tivesse me esforçado mais, eu teria conseguido aquela vaga que eu queria. Se a ambulância tivesse chegado mais cedo, ele teria se salvado. Se eu tivesse prestado mais atenção, eu não teria perdido tal objeto. Então são esse tipo de negociação do cis. Se tivesse acontecido isso, a pessoa não tinha morrido. Se tivesse acontecido isso, eu não tinha perdido tal coisa. É disso que se trata a barganha, a negociação. Depois disso vem a fase da depressão, que é a fase da tristeza mesmo, que você realmente
sofre aquela perda. É diferente da depressão patológica, da depressão doença. A depressão do luto deve durar alguns meses. Aquela sensação de tristeza, de impotência, porque você não pode fazer mais nada por aquela pessoa, ou por aquele objeto, ou por aquele emprego. De que você não consegue mais seguir sua vida sem a pessoa, você não consegue mais fazer planos, não consegue se enxergar no futuro. Então, isso faz parte da depressão. A depressão que dura muito tempo e que não é ligada à pessoa falecida, não é ligada ao objeto, ao ente querido que se perdeu, já não é mais depressão do luto, tá, gente? A depressão do luto é sempre ligado ao objeto da perda. E depois vem a aceitação. É quando você tem plena consciência do que aconteceu, plena consciência de tudo que você passou, de tudo que você sofreu, plena consciência da perda e que não vai mais recuperar, infelizmente. Não é que você não vá sofrer mais, não é que você não vá mais sentir tristeza, mas você vai perceber que aquela briga contra a situação da perda acabou. Você não tá mais brigando, você não tá mais negando, você não tá mais negociando, você não tá mais com raiva. Aquela tristeza profunda já passou, você já começa a conseguir seguir sua vida, conseguir fazer novos planos, consegue voltar a trabalhar em sua plenitude. Então você sente um pouquinho daquela sensação de alívio, de que a sua briga com você mesmo para aceitar aquilo acabou. Você vai sentir tristeza sim, você vai sentir saudade sim por muito tempo, mas não tem mais luta, que é o sentido da palavra luto, não tem mais luta. A elaboração do luto, como eu disse, essas fases, cada pessoa passa de uma ordem diferente, passa por tempo diferente, tem gente que passa mais tempo na raiva, tem gente que passa mais tempo na depressão, tem gente que passa rapidinho por tudo isso, já chega na aceitação e já bora pra frente com a vida. Mas tem pessoas que a elaboração não é saudável. Quando esse luto dura mais de 6 meses, mais de um ano, a situação fica um pouco mais complicada. É aquela pessoa que termina o relacionamento, mas não faz muita questão de seguir em frente. A gente fala não faz muita questão, mas é porque não é, nem sempre é de propósito. Tem gente que realmente não faz questão, empaca ali igual mula velha e não faz questão de seguir em frente. Mas tem muitas pessoas que simplesmente não conseguem, não elaborou esse luto dessa perda desse namorado e fica ali. Só ele serve, toda vez que ele vem atrás volta e tem recaídas e isso só faz mal para a pessoa, porque pode ser que esse relacionamento não reate e aí é só sofrimento porque vai perder de novo. Aí é necessário intervenção terapêutica de forma de tratamento. Não que durante o luto você não possa procurar um psicólogo para te ajudar a elaborar esse luto, mas ele vai estar mais na parte de ajuda, de suporte. Quando o luto não é facilmente atravessado, quando ele dura mais de um ano, aí a pessoa tem que procurar ajuda para conseguir, de fato, elaborar esse luto de forma mais saudável, de forma com que ela consiga seguir em frente. Oi, gente, interrompendo aqui rapidinho, só para contar para vocês de um filme lindo que fala sobre o luto. Muito delicado, muito bonito, de uma história muito bonita. Mostra como é visto o luto no Japão e que é de uma forma um pouquinho diferente da nossa. O filme chama A Partida e é possível assistir no YouTube. Para quem se interessar, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá bom? Tchau!